Olá pessoal, sou Rafael Vinícius, sou Kim 28, estrela lunar amarela. E como estrela lunar, principalmente, né, eu convivo muito com as polaridades. E hoje, caminhando aqui com o meu cachorro, estava pensando assim, nossa, a luz no final do dia, né, pôr do sol, falei assim, a luz do sol, o pôr, né, do sol, é tão gostosa assim, né, um quentinho, que tá meio frio aqui, talvez seja isso também. Mas assim, e aí eu comparei também a questão da luz elétrica de celular, de computador, que é a luz azul, né? Que é elétrica mesmo, né? Do sol é como se fosse mais magnético também, né? Tem isso. E aí eu quis, na minha cabeça, comparar assim, será que tem alguma polaridade? Tipo assim, a luz elétrica é mais yang, mais masculina, sei lá. E a luz do sol, mas eu falei, não, mas o sol é geralmente aspecto positivo, masculino, né, em relação à questão de arquétipo. Mas aí eu me peguei fazendo essa pergunta e fiquei também questionando em relação à questão da necessidade de conceitualizar uma coisa nas caixinhas dos opostos, né? Ou é aquilo ou é outra coisa. Tipo assim, a gente não tem muita ainda a, o entendimento de uma fluidez até chegar a uma outra coisa. A gente acha que ou é aquilo ou é aquilo outro. Não tem essa fluidez que pode ser outras coisas, além de bem e mal, além de escuridão, sabe? Temos nuances nesse intervalo. E a capacidade da gente, às vezes, culturalmente, de categorizar uma coisa, ou 8 ou 80, rotular uma coisa, né? Bom, mal, ruim, gosto, não gosto, tem uma polaridade muito forte, né? E nos deixa, às vezes, a gente permitir de ter essa outra escolha que não é nem isso, nem aquilo, mas está flutuando aí no meio, em várias outras escalas, né? E a gente fica, às vezes, perdido não, é isso ou não é? Enfim, era só para mesmo mostrar, porque a estrela tem esse desafio dos opostos, né? Quem estuda o calendário maia, eu estou começando a estudar agora, em relação à questão dos quins, o lunar tem o aspecto do desafio, a polaridade, a harmonia entre a polaridade. E a própria harmonia precisa das duas polaridades, senão fica, né, o equilíbrio, a harmonia não quer dizer que seja o homogêneo, o branco puro, né? Imagina uma tela branca, um monte de exposição, né, de artística, numa galeria de arte, de telas brancas. Super harmônico. Mas e aí? Então a gente tem que entender que esse aspecto de contorno, né, essa sombra, essas luzes e essas sombras, faz parte da pintura. Tem que ter isso, é isso que vai criar a realidade, é isso que vai criar o cenário, a imagem, a figura, seja ela mais sombria, seja ela mais luminosa, seja ela boa, feia ou bonita, né? Então, essa leveza de entender isso nos tira uma obrigação enorme de conscientizar, de conceitualizar alguma coisa, principalmente quando é alguma coisa no sentido emocional ou espiritual, e a gente quer, né, às vezes não tem. Aí eu pensei assim em relação à questão das luzes do sol e comparado à luz eletrônica dos eletrônicos, para eletrônico e tal, né? E falei assim, a gente tem essa, como é que eu vou poder dizer, assim, nesse sentido? A gente tem culturalmente esse aspecto de colocar, né? Então não é só da gente, às vezes não é só do lunar, não é só meu, é do ser humano, né? De conceitualizar uma coisa. E é isso, essa reflexão para poder a gente tentar expandir um pouquinho, porque eu fui, me deu um clarão, né, de consciência no meio quando eu estava fazendo essa pergunta, para perguntar o que era aquilo, qual caixinha que aquilo entrava. Eu
sair um pouquinho e falar assim, peraí, por que eu preciso responder isso? Por que eu preciso ter um conceito, né, disso? E isso é uma coisa muito abstrata, né? Então eu tenho que ter esse poder mesmo de, às vezes, não querer. O cérebro já pede para isso, né? A nossa mente pede para isso o tempo inteiro. Mas ficar consciente desse processo de que, às vezes, você não precisa rotular uma coisa direto, isso dá uma paz, talvez, mas no começo talvez seja um pouco difícil, assim, porque a gente fica um pouco conflituoso mesmo, assim, em dúvida, inseguro, mas te dá uma desobrigatoriedade de criar expectativas sobre aquilo, de conceitualizar uma coisa que às vezes você acha que é boa, má, ruim, feia, simplesmente da vida, né? É aquilo natural. Aí eu pensei assim, não, então em relação à questão do aspecto da luz lá, eu não preciso conceitualizar, eu só preciso sentir e perceber, entender um pouquinho as propriedades, né? E depois daquilo eu vou montando um certo conhecimento a respeito daquilo, que não é que a gente tem que ser ignorante também, né? Mas às vezes o que se eu falasse, não, é isso, já me limitava a ter todas as experiências e as informações que eu tenho sobre aquilo que eu já pré-defini. E quando eu coloco aquilo em algum conceito, eu já que me e às vezes não me permite ter outros tipos de sensações, de coisas sensoriais, de até experienciais, porque a minha ideia daquele conceito já é limitada. Então, quando eu tiro aqui, de repente, todas as experiências surjam para que a gente possa, às vezes, até adquirir mais conhecimento, ter um outro tipo de percepção, né? Mas é uma ideia, um ideal ainda, né? Não querer conceitualizar as coisas assim, principalmente em seus opostos, né? É isso aí. A ideia é essa. Um abraço, tava com saudade de vocês. Estou aqui quietinho hoje, descansando no domingão. Daqui um pouquinho a gente começa já a semana. Boa